Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. Nosso papo agora é Brasileirão. Estas 3 partidas deram sequência neste sábado, a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, a 13ª do retorno. E os nordestinos em alta nesse sábado. O Fortaleza, hein? Se consolidando na 3ª posição do Campeonato Brasileiro, no G4, com vaga praticamente assegurada na próxima edição da Copa Libertadores da América. Fortaleza 3-0 para cima do Juventude no Jacone, em Caxias do Sul. Isso mesmo, 3-0 para o Fortaleza. Moisés, Mancuso e Benjamin marcaram os gols do Fortaleza, que teve ainda um gol anulado. O Juventude fecha a rodada na zona de rebaixamento. O Vitória e o outro nordestino, rugindo leão. 2-1 para cima do Furacão em Curitiba. O Vitória se afastando cada vez mais da zona de rebaixamento. E o Furacão, hein? Por aproveitamento está fora do Z4, mas por pontos hoje o Atlético Paranaense fechando a rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vitória 2-1 para cima do Furacão, Alejandro e Mateuzinho os gols do Vitória e o Julimar o gol marcado pelo Atlético Paranaense. Em Bragança, abrindo o sábado 0-0 entre Bragantino e Cuiabá. Cuiabá no Z4 e o Bragantino muito próximo da zona de rebaixamento. Lembrando que na sexta-feira começou a rodada no Maracanã com Fluminense 2, Grêmio também 2. A partir de agora, vou mostrar aqui no plantão do Paulinho a nova classificação e a projeção das equipes que jogaram até agora. Estes 6 times que jogaram no sábado e também Fluminense e Grêmio que jogaram na sexta-feira. Projeção para a galera, para Bragantino, Cuiabá, Vitória, Juventude, Fortaleza, Fluminense e Grêmio na parte de baixo da tabela. E o Fortaleza, é claro, mirando a parte de cima do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Já vou mostrar a nova classificação. Lembrando que o Fortaleza faz uma grande campanha. Fortaleza tem apenas uma derrota nas últimas 7 partidas no Brasileiro, perdeu para o Grêmio na Arena por 3-1. O Juventude, pessoal, últimos 6 jogos tem 2 empates e 4 derrotas, com 3 derrotas seguidas o Juventude. O Vitória, hein, crescendo na competição, Vitória tem 3 vitórias seguidas, Bragantino, Fluminense e agora Atlético Paranaense. E o Furacão, gente, hein? O Furacão tem 5 derrotas nas últimas 6 rodadas, uma vitória apenas nos últimos 13 jogos do Campeonato Brasileiro. Venceu o Cruzeiro, rodada passada, em Curitiba por 3-0. Lembrando que o Rafa Silva foi expulso no começo do jogo, há 3 segundos ele foi expulso, então o Furacão jogou contra o Cruzeiro, venceu por 3-0, mas sempre jogando com um jogador a mais. Bragantino e Cuiabá, pessoal. Braga, últimos 8 jogos tem 5 empates e 3 derrotas, não vence 8 partidas. E o Cuiabá não vence há 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas na sequência. Portanto, a turma de baixo da tabela realmente sofrendo muito nesse momento. Vamos começar aqui com a classificação. Começar pela parte de baixo. Grêmio com 39, Vitória com 38, Fluminense e Criciúma com 37, Corinthians e Bragantino com 35. Já é certo que fecham a rodada fora da zona de rebaixamento. Termina a rodada com certeza entre os rebaixados, Atlético Paranaense e Juventude 34, Cuiabá 28, Atlético Goianiense com 22 pontos na tabela. É claro que o Goianiense ainda joga na rodada, mas se vencer vai a 25, não sai nem da lanterna da competição. E lembrando também que o Atlético Paranaense tem um jogo atrasado para fazer, sem data marcada ainda pela CBF, contra o Atlético Mineiro. O jogo acontece em Curitiba, repito, sem data marcada. Então a parte de baixo definida na rodada. Parte de cima, Fortaleza venceu, terceiro colocado tem 60 pontos. 1 a menos que o Palmeiras, que tem 61, que é o segundo colocado, e 4 a menos que o Botafogo, que é o líder com 64. Definição na rodada, pessoal. Botafogo ou Palmeiras, um dos dois vai ser líder ao final da rodada. Outra definição na rodada, G5. Vou repetir mais uma vez, já temos G5, 5 vagas diretas para a Libertadores do ano que vem, 2 vagas indiretas. Então G5 para a classificação direta, para a fase de grupos, e G7 para a fase de pré-Libertadores. Para G5,
Inter 53, São Paulo 51. Um dos dois vai fechar a rodada no G5. G7. Bahia ou Cruzeiro. Um dos dois vai fechar a rodada no G7. Bahia tem 46, Cruzeiro tem 44. Para a galera do Vasco da Gama, que me cobrou do outro vídeo, Paulinho, o Vasco pode fechar no G7 também a rodada. Gente, matematicamente pode, né? Mas para que isso aconteça, só para começar de conversa, o Bahia perde para o São Paulo, lá em Salvador, certo? Aí o Vasco tem que ganhar por apenas 11-0 do Botafogo, só isso. Então, gente, na rodada o Vasco não vai entrar no G7, ok? Pode até ficar com pontuação de sétimo colocado, mas não será, ao final da rodada, o sétimo colocado, o Vasco da Gama. É o que está em disputa, então, ou o Botafogo ou o Palmeiras na liderança, ou o Inter ou o São Paulo no G5, ou o Bahia ou o Cruzeiro no G7, ok? Deixa eu projetar agora o Fortaleza. Projeção de quem jogou até agora na rodada. 8 times já entraram em campo. Vamos lá. Parte de cima. Projetando Fortaleza. G5. Vaga direta na Libertadores. Pego aqui o sexto colocado. Fortaleza tem que ser melhor que o sexto colocado para ir para a fase de grupos. É o São Paulo, que tem 54, quase 58% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, São Paulo faria 63 pontos. Então, Fortaleza tem que fazer 64 para garantir vaga direta. Já tem 60. Faltam 4 pontos para o Fortaleza garantir, não matematicamente, mas pela projeção atual, a vaga na fase de grupos. 4 pontos em 18 que vai disputar. 22% de aproveitamento, de exigência para o Fortaleza garantir vaga no G5, vaga direta na Libertadores. Pegando os últimos 6 jogos do Fortaleza, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, Fortaleza chegaria, repetindo a pontuação que fez nas últimas 6 rodadas, a 71 pontos. Vai sobrar ponto para ir para a fase de grupos da Libertadores. G7. Sexto e sétimo colocados na pré-Libertadores. Então, para ser G7 tem que ser melhor que o oitavo colocado, que no momento é o Cruzeiro, que projeta fazer com 47% de aproveitamento, 54 pontos. Então, projeção de 55 para G7. Como o Fortaleza tem 60, já atingiu, pela projeção atual, a pontuação mínima exigida para garantir, portanto, vaga na chamada pré-Libertadores. Tá bom, pessoal do Fortaleza? Grande abraço, parabéns pela grande campanha aí, parabéns pela grande vitória desse sábado, 3-0 para cima do Juventude em Caxias do Sul. Vamos agora para o rebaixamento, pessoal. Já é certo que, atenção, já é certo que vamos fechar a rodada com exigência de 43 pontos para escapar do rebaixamento. É certo. A rodada vai ter jogos ainda. Um jogo na segunda, 3 jogos na terça, 2 jogos na quarta. Com qualquer resultado que acontecer nos jogos de segunda, terça e quarta, é certo que 43 pontos a exigência de momento para escapar do rebaixamento. Porque Bragantino e Atlético Paranaense, que estão 16ª, 17ª posições ali, com aproveitamento muito semelhante aqui, com esse aproveitamento fariam 42 pontos. Então, 43 pontos é a projeção para escapar do rebaixamento. Vamos lá. Não coloquei o Atlético Goianiense, porque o Atlético Goianiense não jogou na rodada. Aqui estão apenas os que jogaram até agora na rodada, que brigam aí para não cair para a Série B do ano que vem. Ok, pessoal? Vamos lá. Cuiabá tem 28 pontos. Para chegar a 43, tem que fazer, a partir de agora, mais 15 pontos. Tá aqui 16, são 15. 15 pontos em 18 que vai disputar, portanto, é a projeção atual do Cuiabá, que tem 28 pontos na tabela. O Cuiabá que fez nos últimos 6 jogos aqui 5 pontos, uma vitória, 2 empates. Se repetir a dose, o Cuiabá no máximo vai chegar a 33 e vai ser rebaixado para a Série B da próxima temporada. Então 15 pontos para o Cuiabá aqui, pessoal, para garantir os 43 chegar a 43. 15 pontos em 18. Juventude tem 34. Para chegar a 43 faltam 9. Tem que fazer 9 pontos em 18. Exigência de 50%. Né? Tem que fazer metade dos pontos para disputar a partir de agora a Juventude para escapar do rebaixamento. Se pegarmos os últimos 6 jogos do Juventude, a pontuação que ele fez nos últimos 6 jogos não será suficiente a pontuação para escapar do rebaixamento. Por quê? Nos últimos 6 jogos, o Juventude fez 2 empates e 4 derrotas. Somou 2 pontinhos. Tem 34, com mais 2 chegaria a 36. Seria rebaixado. Bragantino tem 35. Por aproveitamento, o Bragantino está na zona de rebaixamento. Por aproveitamento. Por pontos está o Furacão. 35 pontos tem o Bragantino. Para chegar a 43, faltam 8. 8 pontos em 18. Exigência de 44%. Últimos 6 jogos do Braga. 4 empates, 2 derrotas. Bragantino fez só 22% de aproveitamento nos últimos 6 jogos. Se repetir nas últimas 6 rodadas o que fez nos 6 jogos passados, vai chegar no máximo a 39 e vai cair. Vamos falar do Atlético Paranaense aqui.
Na verdade, estou vendo uma coisa, pessoal. Se o Bragantino e o Atlético Paranaense repetirem as campanhas, quem vai cair vai ser o Furacão aqui, ó. 38 pontos, ó. O Furacão tem 34, mais 7 jogos para fazer. Para chegar a 43, faltam 9. 9 pontos em 21 que vai disputar. Exigência de 43%. Só que o Furacão nos últimos 7 jogos fez 4 pontos. Uma vitória, um empate, 5 derrotas nos últimos 7 jogos. Se somar 4 pontos aqui, os 34 que tem, vai a 38. Então, pela projeção de momento, se as equipes repetirem as campanhas do passado recente, vão cair Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude e Atlético Paranaense. Fluminense tem 37. Para chegar a 43, faltam 6 pontos. 6 pontos em 18, 33% de aproveitamento a partir de agora para garantir a permanência na Série A. Fluminense, últimos 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, fez 10 pontos nos últimos 18 que disputou. Se repetir nas últimas 6 rodadas da campanha recente, vai chegar a 47 pontos e claro que vai escapar. Vitória tem 38, pessoal. Tem mais 6 jogos para fazer. Para chegar a 43, faltam 5 pontos. 5 pontos em 18. Então, tem que fazer um aproveitamento de 28% a partir de agora para escapar do rebaixamento do Vitória. Peguei aqui os últimos 6 jogos do Vitória. Tem 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Fez 13 pontos em 18. Se repetir a campanha recente dos últimos 6 jogos, vai chegar a 51. Vai sobrar ponto para escapar do rebaixamento. O Grêmio tem 39. Para 43 faltam 4 pontos em 18, exigência de 22%. Peguei os últimos 6 jogos do Grêmio, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, fez 8 pontos. Se repetir no passado recente a campanha nos últimos 6 jogos aqui, vai chegar a 47 pontos e, consequentemente, vai também escapar do rebaixamento. Entenderam? Pela projeção atual dos times que jogaram na rodada já, de 43 pontos para escapar, Grêmio tem que fazer mais 4, Vitória mais 5 pontos, Fluminense mais 5, Atlético Paranaense mais 9, Bragantino mais 8, Juventude mais 9 e o Cuiabá mais 15, que tá errado, 15, mais 15 pontos para escapar do rebaixamento a equipe do Cuiabá. Então lembrando, se as equipes repetirem nas últimas rodadas a campanha recente dos últimos 6 ou 7 jogos, que é o caso do Furacão aqui, vão cair Atlético Paranaense, Cuiabá, Juventude e Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude e o Atlético Paranaense. Então, estas equipes, para escapar do rebaixamento, repito, Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude e Atlético Paranaense vão ter que melhorar e muito seu rendimento nas últimas rodadas para escaparem do rebaixamento. Rodada tem sequência, segunda-feira agora só, porque nesse domingo, 4 da tarde, tem decisão da Copa do Brasil, jogo de ida no Maracanã entre Flamengo e Atlético Mineiro. Retomada da 32ª rodada, na segunda-feira à noite, o jogo único, 8 horas, Corinthians e Palmeiras, Clássico Paulista, na Neoquímica Arena. Na terça tem Bahia e São Paulo, Botafogo e Vasco, Inter e Criciúma. E na quarta-feira, fechando a rodada, Cruzeiro e Flamengo e Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Tá bom, pessoal? É isso aí, valeu, grande abraço, fui!